Já faz mais de 10 meses que o Bitcoin atingiu a sua máxima histórica lá no 125 mil, foi outubro de 2025, e desde então a gente está no mercado em queda. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin cerca de 50% abaixo dessa máxima, e o que mais chega para mim de pergunta, na verdade são duas, né? Se é hora de comprar para quem ainda está otimista com o mercado, e se o mercado ainda tem futuro para quem já ficou pessimista. E justamente por isso eu quis parar para gravar esse vídeo, porque se existe um culpado pelo Bitcoin não estar subindo neste momento, ele tem nome, e o nome dele é Michael Saylor, que você muito bem conhece se você acompanha o mercado de cripto. Eu vou te explicar o porquê, e por que eu coloquei aspas aqui também, porque tem algumas coisas escondidas que, qual que é a lance aqui? Nesse momento do mercado, muita gente vai ler informação trocada, vai ler informação errada, vai ler informação pela metade, e muito provavelmente vai acabar fazendo alguma escolha errada de investimento que pode custar muito caro lá na frente. Por isso, eu quis reunir o que existe de fatos e dados neste momento para que você entenda o que está acontecendo. Por quê? Lá em 2022, e olha, eu já passei por uns 3, 4 ciclos de mercado grandes aqui de cripto, tô aqui desde 2016, lá em 2022, mais uma vez repetiu a história de que o Bitcoin vai caindo, vai chegando no marasmo até as pessoas desacreditarem e acharem que não tem mais futuro. E um ponto que eu me lembro muito claramente foi na quebra da FTX, que foi ali em novembro de 2022, quando o Bitcoin despencou para casa dos 15 mil dólares e muitas pessoas achavam que ele ainda ia cair muito mais, porque a FTX tinha quebrado o mercado, ela tinha implodido e ia levar muitas outras empresas junto, e na verdade aquilo marcou exatamente o fim do bear market e o início de um grande rally que fez o Bitcoin subir mais de 700% nos 3 anos seguintes. Por isso eu preciso da sua atenção aqui, porque se você, assim como muitas pessoas, às vezes está lendo as manchetes, as notícias, vendo uma visão muito negativa e achando que talvez por isso a gente deva ir cada vez mais e mais para baixo, cuidado, porque uma hora o preço para de cair e começa a reverter. E a gente tem que ter uma leitura clara dos dados e dos fatos para a gente entender em que momento estamos. Por isso, vamos lá que eu já vou direto para minha tela para a gente ver o que está rolando. Eu até fiz esse post aqui recentemente, né? E eu explico para você as aspas do começo do vídeo, onde eu falava que se o Bitcoin não sair do lugar, tem um culpado, que é o Michael Saylor. Porque na verdade, em 2026, ele começou o ano como um cara que comprava muitos Bitcoins. A gente pode ver isso até por aqui, ó. Se a gente pegar o ano de 2026, a gente teve bastante compra aqui no início do ano, e ele passou a ser um cara que agora recentemente está vendendo Bitcoins. Quando eu fiz esse post, ele estava há 5 semanas sem comprar Bitcoin, agora já faz praticamente 2 meses. Ele vendeu mais de 3.500 Bitcoins em julho, algo que ele sempre falou que ele nunca faria, e se a gente olhar os dados aqui, ele já vendeu mais ou menos essa mesma quantidade, talvez até um pouco mais, já em agosto, e a gente está aqui na metade do mês, e no lugar disso, ele está acumulando dólares, ele está fazendo uma reserva de caixa que eu vou te mostrar nesse post aqui dele já em alguns instantes. E qual que era o ponto aqui? Muitas pessoas estão vendo esse movimento do Saylor como pânico, como desespero. Tanto é que se a gente olhar o mercado de cripto no Fear and Greed Index, que é um índice de medo e ganância, a gente vai ver que a gente ainda está num mercado com medo, um mercado temeroso que veio do extremo medo no mês passado. Justamente porque as pessoas acham que o Michael Saylor talvez esteja sendo uma próxima FTX, está quebrando, está entrando em ruínas e possa levar o Bitcoin e todo o mercado junto. E é justamente aí que a maioria das pessoas se engana, porque ele tem feito um movimento muito inteligente, que pode ser aquele passo para trás para dar 2, 3, 10 passos para frente no futuro e voltar a acumular muito Bitcoin. Eu vou te explicar o porquê. Mas antes de entrar nos detalhes aqui, claro, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, só te lembrar, porque você está vendo esse vídeo, você se interessa por cripto, ainda mais nesse momento do mercado, e se você não se inscrever aqui, talvez você nunca mais veja os nossos vídeos. Para garantir que outros vídeos como esse, até mesmo de outros criadores, cheguem para você, dá um joinha aqui no vídeo, porque faz o algoritmo do YouTube te entregar mais conteúdos sobre Bitcoin e criptomoedas, beleza? E se você não me acompanha lá no Instagram ainda, vai ter meu arroba aqui na descrição, depois você pode me seguir lá. Bom, qual que é o ponto aqui? O Saylor vem fazendo vendas de Bitcoin. Ele fez 2 semanas seguidas agora em agosto, valores expressivos aí, que são cerca de 100 milhões de dólares em cada uma dessas vendas, mas já adianto para você que isso é muito pequeno, até se a gente colocar aqui ó, os dois na tela, tanto as compras, que são os círculos laranja, quanto as vendas, que são esses um pouquinho mais avermelhados, as vendas são muito menores do que as compras. E mesmo se a gente considerar só que o ano de 2026, tá? Aqui é comecinho de 25, ó, o quanto que ele comprou, e mesmo no início desse ano aqui, ele fez mais novas compras. Ou seja, não existe nada de muito alarmante nessas vendas, tanto em relação à estratégia dele, quanto até o impacto que essas vendas têm no mercado. Você vender 100 milhões de dólares de Bitcoin diluído em uma semana não mexe no preço. Então por que o mercado ficou com tanto medo, ficou panicando? E por que quando a gente olha pro Bitcoin, ele ainda não conseguiu sair dessa região aqui dos 63
ou 60, 65 mil dólares. Porque o mercado agora está num movimento mais de marasmo. E eu vou te explicar esse gráfico aqui que eu sempre trago, que eu acho que é importante. Vou até colocar no semanal para facilitar. E olha só, eu tinha trazido na minha mentoria esses dias esse gráfico aqui que mostra os ciclos de mercado, né? A psicologia dos ciclos, onde a gente vai ter um mercado em alta, que é o bull market que a gente conhece, e ele normalmente começa na descrença, o mercado desacreditando que aquele rally possa ser um novo bull market. E quando a gente chega no ápice da euforia, o pico do mercado, e a gente começa a correção, primeiro também o mercado duvida que aquilo vai ser um bear market, até que a gente vai chegando na ansiedade, na negação, no pânico e na capitulação, que para mim foi muito do que a gente viu nesse movimento aqui, lá desde os 82 até os 59, e depois da capitulação a gente entra num período de raiva e depressão, que é esse período um pouco mais lateral, que é o chamado marasmo, né? Você fica ali com o mercado sem nada acontecer. E para mim é muito do que está acontecendo recentemente com o Bitcoin não caindo mais tanto abaixo desses 60 mil, mas também ainda não tendo forças para superar os 65. E aí ele fica entre essas duas zonas, né, de oportunidade. Para mim, qualquer preço abaixo de 60 está muito bem pago para um Bitcoin, e um verdadeiro bull market que só deve se iniciar depois dos 85 mil dólares para cima. Mas o que eu quero mostrar aqui para você? Eu quero mostrar qual que tem sido essa estratégia da Strategy, sem trocadilhos aqui. Por que eles começaram a comprar Bitcoin? Inclusive, eu até peguei aqui um tweet que falou que nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, fez 6 anos da primeira compra de Bitcoin do Michael Saylor, né? Da primeira vez que a Strategy adotou de fato essa estratégia de compras. Até se a gente abrir todo o histórico aqui, a gente vai ver, ó, lá no comecinho no final de 2020, tá? Tem uma bolinha antes dessa aqui que não dá para pegar, que foi pequenininha, mas foi lá em agosto de 2020. E aí a gente vê que recentemente ele mudou esse perfil. Então ele deixou de comprar, parou, começou a fazer vendas. Isso tem muito a ver com o que ele tinha anunciado alguns meses atrás, que era uma nova estratégia para o bear market, basicamente, tá? Tem muito a ver com essa tela aqui, ó. Você já deve ter visto esse símbolo STRC, se você me acompanha aqui, ou se você acompanha o mercado de cripto, que é uma ação da Strategy. A Strategy é uma companhia que adquire bitcoins, compra para sua reserva, para sua tesouraria. Até se a gente abrir o bitcointreasuries.net, a gente vai ver que disparadamente a Strategy é a maior detentora de Bitcoin, tá? 840 mil Bitcoins contra 20 vezes menos das segundas e terceira colocadas. O que está acontecendo? A Strategy ela acumulou muitos Bitcoins. Uma parte disso veio pela própria captação com a venda das ações da Strategy, que é a MSTR, e uma outra parte muito relevante, principalmente neste ano, veio da STRC. A STRC nada mais é uma ação que ela deveria ter um preço mais ou menos estável, em torno de 100 dólares, e que paga cerca de 12% ao ano aí de dividendos. Agora está até um pouco maior porque ele está com um preço abaixo de 100 dólares. Então hoje está pagando 12,6% de dividendos, e isso é pago a cada quinzena. Então é um veículo muito interessante para o americano, porque seria, né, um pau a pau aí com uma renda fixa, só que com um retorno muito turbinado. E aí o que aconteceu? Se a gente voltar aqui para o gráfico e a gente procurar a STRC, a gente vai ver que ela teve um período bem difícil aqui nesses últimos meses, tá? A gente sempre viu ela oscilando dos 100 dólares para 90, por exemplo, né? Porque você tem a dinâmica natural do mercado de compras e vendas, oferta e demanda, mas a gente entrou numa crise de confiança gravíssima de junho para frente, que levou a Stretch, a STRC, até lá os 70 dólares. E desde então, o Saylor tem feito várias ações importantes para recuperar a confiança do mercado e tentar jogar esse negócio de volta para casa dos 100 dólares. Entre as estratégias que foram colocadas aqui, existe uma estratégia de caixa. E para isso, a Strategy tem algumas vias de captar dólares, que é o caixa que ela vai montando. Uma delas vem da venda de bitcoins. Então eles criaram um plano, delinearam isso para o mercado, que colocava vários itens ali. Depois você pode ver até no meu perfil lá no Instagram que tem a explicação completa desse plano da Strategy. Mas basicamente esse tweet mostra a última ação que eles fizeram aqui, que foi no início dessa semana em que eu tô gravando, onde eles aumentaram mais uma vez a sua reserva de dólares em 650 milhões em uma semana. Então olha só, eles compraram 650 milhões de dólares enquanto eles venderam só 100 milhões em Bitcoin. E eles recompraram também 100 milhões em STRC, porque isso diminui a dívida que eles têm com o pagamento de dividendos para os investidores. Por que isso interessa? Porque a reserva de caixa faz com que eles tenham mais
duração de pagamento dos dividendos, tá? Que é isso que o mercado tinha medo, de que a Strategy não conseguisse pagar os dividendos e, assim como a FTX, implodisse. E hoje, se tudo parar, eles têm 2,7 anos garantido de dividendos pago para essas ações, e ela também mantém a sua reserva de bitcoins, que pouco tempo atrás estava em mais ou menos 845 mil bitcoins, agora 840. Então a estratégia deles tem sido fazer algumas vendas controladas de bitcoin, acumular caixa, ou seja, aumentar a sua reserva em USD e trazer para o mercado uma visão de que está tudo sob controle. Então, quando a gente volta aqui e vê basicamente 2 meses sem compras de bitcoin, eu na verdade vejo isso como um movimento bastante prudente. Por quê? O Saylor vai ser sempre o cara que vai puxar o mercado para cima do ponto de vista corporativo. Dificilmente uma outra empresa vai ser tão relevante quanto ele em termos de acumulação de bitcoin. Mas não dá para a gente viver num mercado onde só existem compras e compras e compras de bitcoin e nunca existem vendas. A gente não vive num conto de fadas. E um ativo que você só compra e nunca consegue vender, ele vale zero. Imagina você comprar um monte de terreno numa cidade que ninguém habita. Não adianta você ter gastado uma grana com tudo aquilo se não tiver compradores. Então, primeiro o Saylor teve que mostrar para o mercado que o ativo é líquido, ele pode comprar e pode vender. E ele precisou mostrar que ele pode fazer isso de forma controlada, sem um grande impacto no preço. Porque justamente se a gente voltar aqui para o preço do Bitcoin, a gente tem aqui, por exemplo, ó, desde junho, o Bitcoin ainda está nessa mesma faixa de 60 a 65 mil dólares com as vendas do Saylor, não tem tido um grande impacto. A panicada inicial foi aqui, foi o primeiro anúncio de venda dele, tá? Que foi quando o Bitcoin mergulhou lá para os 60, mas desde então o mercado já absorveu isso. E uma vez que ele consegue trazer essa confiança do mercado para dentro de casa, ele consegue arrumar as peças do tabuleiro, consegue trazer a Stretch, suas ações, MSTR e tudo mais, para dentro de uma zona mais interessante, melhorar a saúde financeira da empresa e aí ele pode voltar a captar. Aqui no site da STRC Live a gente consegue ver sempre qual que é a captação de bitcoins por dia. Isso está parado há bastante tempo, mas conforme o mercado entender que a Strategy muito provavelmente não é uma nova FTX, essa confiança volta e aí ele volta a girar essa maquininha. E aí, em paralelo, só para a gente não deixar de ver, existem duas pontas principais que têm puxado o mercado de cripto nesses últimos anos. A Strategy e as Treasury Companies e os ETFs. Então, só para a gente lembrar também que os próprios ETFs estão um pouco mais mutados. Olha só como nas últimas semanas a gente praticamente não teve nem entrada nem saída líquida de capital. Voltamos a ter uma entrada mais forte, que é a maior desde abril, mas ainda modesta. Então o mercado ainda está em reticência. Lembra, esse é o ponto principal que eu quero que você leve desse vídeo. Todo bear market, ele tem alguns elementos em comum. Ele vai ter uma correção forte e violenta, mas ele também tem uma duração que vai fazer com que o mercado desacredite num novo movimento de alta. Porque se todo mundo acreditasse, a gente não teria a capitulação, a gente não teria o marasmo, a gente não conseguiria consolidar o fundo. Então, da mesma forma como o Bitcoin subiu muito, desde o fundo da FTX até o pico foram 700% em basicamente 3 anos, e quando a gente chegou aqui no 126, tinha muita gente que esperava que ele ia para 150 e tudo mais. Eu até esperava que fosse mais também, mas eu não deixei de fazer vendas para realização de lucros aqui. E teve muita gente que falou, não, eu só vou vender nos 150 mil, só vou vender nos 200 mil. Assim, também tem muita gente que vai ver essa queda que já chegou a 55% praticamente e vai falar, não, o Bitcoin vai para 50, ele vai para 40, ele vai para 30. E essas pessoas vão esperar só esses preços para fazer as compras. E lembre-se disso, você não vai acertar o timing exato, você não vai acertar o preço exato. 50 mil no Bitcoin seria mais interessante você pagar do que 63? Sim, eu concordo, mas os 50 mil é uma possibilidade, o 63 hoje já é uma certeza. Então, se você faz o seu DCA, aproveite já esses preços descontados, sempre com responsabilidade e compras parciais, e se os preços mais baixos vierem, você pode aumentar um pouco a mão, você pode fazer novas compras, mas não entre nessa paranoia de ver a manchete e não ver o conteúdo, e de outro lado, você achar que vai acertar o timing perfeito, beleza? Então, se o mercado não está subindo neste momento, tem um motivo, uma série de motivos. E um dos principais também é porque o mercado precisa de tempo para digerir todo esse processo e poder montar bases para um novo ciclo de alta. Nada disso é 880, vira de alta para baixo e vice-versa imediatamente. Vamos acompanhando. Se você não tiver no meu Close Friends ainda, tem um link aqui na descrição para você entrar, porque todos os dias eu trago as análises para te mostrar o que está acontecendo, o que vem pela frente no mercado. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo e não deixe de curtir esse vídeo para saber que você gostou desse conteúdo. Sugestões são sempre muito bem-vindas, é só mandar aqui também. Semana que vem a gente volta com mais vídeos. Valeu e até a próxima!